Capítulo 9. No patamar superior da grande escadaria para onde havia sido transportada numa cadeira, rodeada por criados, servos e da incontável criadagem obsequiosa do hotel, na presença do próprio maître, vindo ao encontro desta visitante que desembarcara de uma maneira tão ruidosa, acompanhada de pessoas, de uma multidão de valizes e de cofres, carregada num trono, a avó. Sim, era a própria, a terrível e rica Antonina Vassilievna Tarasevich. Com a idade de 75 anos, proprietária e grande dama de Moscou, La Babulinka, objeto daquela ida e vinda de telegramas, morrendo e, no entanto, viva, e que, bruscamente, surgia entre nós em pessoa, sem mais nem menos. Incapaz de mover as pernas, era carregada numa cadeira, como acontecia há 5 anos, mas se mostrava, como de hábito, alerta, agressiva, satisfeita consigo mesmo. Se mantinha reta, falava alto e gritava com um tom de comando. Governava todo mundo. Em resumo, em tudo igual àquela que tive a honra de ver por 2 vezes quando ingressei como preceptor na casa do general. Era natural que, diante dela, eu ficasse petrificado de surpresa. Ela havia me reconhecido a 100 passos de distância com seus olhos de lince, reconhecera-me e me chamara pelo meu nome e meu sobrenome, que gravara, como de hábito, após tê-los ouvido uma só vez. Mas é uma mulher destas que eles esperavam ver na sepultura e cuja herança já dividiam? Me passou pela cabeça. Mas é ela que nos enterrará a todos, inclusive o pessoal do hotel. Meu Deus, o que acontecerá com eles? O que fará agora o general? Ela vai colocar a casa de cabeça para baixo. Bem, meu caro, por que fica plantado aí, esbugalhando os olhos? Continuava a gritar para mim a avó. Não sabes cumprimentar, dizer bom dia, não? É demasiado orgulhoso para isso, talvez? Ou não me reconheces? Compreende, Potapitch, disse ela virando-se na direção de um velhinho com cabelos brancos, com roupas e gravata branca, calva rosa, seu mordomo, que a acompanhava em viagem, compreendes, e eles não reconhecem. Eles já haviam me enterrado. Enviavam telegramas sobre o tema. Ela morreu, não morreu? Pois eu sei tudo. Ainda tenho sangue nas veias. Por favor, Antonina Vassilievna, por que eu lhe desejaria mal? Respondi alegremente tão logo recuperei meu espírito. Eu estava apenas surpreso. Como não se espantar? É tão inesperado. Que há nisso de espantoso? Subi num vagão e parti. Neles se fica muito à vontade. Não tem solavancos. Tu foste passear? Sim, dei uma volta no cassino. Estamos bem aqui, disse a avó olhando em volta. Está quente e as árvores são magníficas. É isso que eu adoro. Nosso pessoal está em casa? O general? Está sim. Estão todos nesse momento. Ah, aqui também eles impõem a moda. Eles dão o tom. Tem um carro, pelo que me disseram. Le Seigneur Russes. Nota de rodapé. Os senhores russos. Final da nota de rodapé. Após dilapidarem sua fortuna, fugiram para o estrangeiro. Prascovia está com eles? Nota de rodapé. Prascovia. Costumava-se atribuir com frequência a crianças russas que receberam educação francesa e inglesa nomes franceses ou ingleses próximos de seu nome. Neste caso, Prascovia tornou-se Paulina. Final da nota de rodapé. Sim, Paulina Alexandrovna também está aqui. E o francesinho? Deixe, eu mesma os encontrarei. Alexis Ivanovitch, leve-me ao general. E tu, está bem aqui? Vou indo, Antonina Vassilievna. Tu, Potapitch, diga a este garçom paspalho que me dê um apartamento confortável, agradável antes de mais nada, e que para lá carreguem imediatamente as bagagens. Mas por que todos se precipitam para me levar? Por qual razão se dedicam desta maneira?
Que servilidade! Quem está com você? Perguntou, virando-se para mim. Mr. Astley, respondi. Que Mr. Astley? Um viajante. Um grande amigo meu. Ele também conhece o general. Um inglês. É por isso que ele me olha fixamente sem descerrar os dentes. Aliás, amo os ingleses. Bom, levem-me para cima. Levem-me imediatamente ao seu apartamento. Onde eles estão instalados? Ergueram a vovó. Adiantei-me e subi a grande escadaria do hotel. Nosso cortejo era uma sensação. Todos que nos encontravam paravam a nos observar com olhos arregalados. Nosso hotel passa pelo mais belo, mais caro e mais aristocrático da cidade. Nas escadas e nos corredores, cruzamos com belas senhoras e ingleses majestosos. Alguns foram se informar junto ao maître do hotel, o qual, por sua vez, ficou muito impressionado. Respondia naturalmente a todos que lhe indagavam que se tratava de uma estrangeira de alto gabarito, uma russa, uma condessa, uma grande senhora, e que ela ocupara o apartamento que fora utilizado 8 dias atrás pela grande duquesa de N. Os ares imperiais e dominadores da vovó, entronizada em sua cadeira, chamavam a atenção. Cada vez que cruzávamos com alguém, ela o examinava de imediato com o seu olhar escrutador e colocava, em voz alta, questões sobre todo o mundo. A vovó tinha um temperamento robusto, e ainda que não saísse jamais de sua cadeira, percebia-se, ao olhá-la, que era de grande estatura. Ela se mantinha ereta, como um I sem se apoiar em sua cadeira. Mantinha erguida sua grande cabeça com cabelos brancos, com traços grossos e marcados. Olhava com um ar altivo e até provocador. Percebia-se que seu olhar e seus gestos eram inteiramente naturais. Apesar de seus 75 anos, seu rosto era bastante jovial e seus dentes não estavam muito estragados. Usava uma veste de seda negra e um gorro branco. Ela me interessa muito, murmurou Mr. Astley, subindo as escadas ao meu lado. Ela está sabendo dos telegramas, pensei. Ela conhece de Grier, mas parece ignorar a existência da senhorita Blanche. Comentei isso com Mr. Astley. Confesso, envergonhado, que tão logo o meu susto inicial passou, senti-me extremamente alegre pelo golpe que iríamos aplicar dentro de instantes no general. Isso tinha sobre mim o efeito de um estimulante e eu segui em frente todo feliz. O nosso grupo estava instalado no 3º andar. Sem aviso e sem mesmo bater, abri a porta de 2 batentes e a vovó fez uma entrada triunfal. Eles estavam todos, como a pedido, reunidos no gabinete do general. Era meio-dia e planejavam, ao que parecia, uma excursão em conjunto, quem iria à Caleça e quem iria a cavalo. E com eles estavam alguns convidados. Além do general, de Paulina, das crianças e sua governanta, estavam no gabinete de Grier, a senhorita Blanche, trajada como amazona, sua mãe, a viúva Comminges, o príncipezinho e um sábio alemão que eu já vira uma ocasião junto com eles. Empurramos a cadeira da vovó para o meio do gabinete, a 3 passos do general. Grande Deus, jamais esquecerei esse impacto. Quando entramos, o general contava alguma coisa e de Grier o secundava. É preciso observar que a senhorita Blanche e de Grier, há 2 ou 3 dias, estavam muito dedicados ao príncipezinho. À la barbe du pauvre général. Nota de rodapé. Nas barbas do pobre general. Fim da nota de rodapé. E a companhia havia assumido um tom talvez artificial, mas divertida, cordial e íntima. Diante da visão da vovó, o general deixou cair o queixo e parou no meio de uma frase. Ela a fixava, os olhos arregalados como se estivesse fascinado pela visão de um monstro pré-histórico. A vovó o contemplava sem dizer palavra, imóvel, mas com um olhar triunfante, provocador e zombeteiro. Observaram-se assim por uma dezena de segundos em meio a um silêncio geral. De Grier ficou de início estupefato, mas a seguir uma inquietação extrema surgiu em seu rosto.
A senhorita Blanche arqueou as sobrancelhas, a boca entreaberta, encarando a vovó com um ar estúpido. O príncipe e o sábio contemplavam este quadro muito intrigados. No olhar de Paulina juntavam-se um espanto e uma perplexidade extrema. Depois ela tornou-se branca como linho. Após alguns instantes, o sangue fluiu em seu rosto e enrubesceu suas faces. Sim, era uma catástrofe para todo o mundo. Eu me limitava a saltar meus olhares da vovó aos presentes e destes à vovó. Mr. Astley, à sua maneira, mantinha-se à parte, digno e calmo. Bem, eis-me aqui. Venho no lugar do telegrama, divertia-se a vovó, rompendo o silêncio. Não esperavam por mim, não é mesmo? Antonina Vassilievna, minha querida tia, por qual acaso grunhiu o infeliz general? Se a vovó guardasse o silêncio mais uns segundos, ele talvez tivesse um ataque. Como qual acaso? Subi num vagão e vim. Para que servem as estradas de ferro? Pensavam que, por acaso, eu iria sair de casa, os pés juntos, e lhes deixar uma herança? Pois eu sei que tu enviastes telegrama. Isso deve ter custado caro para ti. Daqui, o preço não é barato. Mas tomei minha coragem pelas mãos e eis-me aqui. Aqui temos o francês? Senhor de Grier, acredito. Oui, madame, retrucou de Grier. Et crois que je suis si enchanté. Votre santé, c'est un miracle. Vous voir ici. Une surprise charmante. Nota de rodapé. Sim, senhora. E creia que eu estou encantado. Sua saúde é um milagre. Vê-la aqui, uma surpresa encantadora. Charmant, é? Eu te conheço, farsante, e não creio em ti nem este pouquinho. Ela lhe mostrou seu dedo mindinho. Quem é esta pessoa? Retomou ela, indicando a senhorita Blanche. A francesa, com aparência espalhafatosa, vestida de amazona, uma chibata na mão, a chocara visivelmente. Ela é daqui? É a senhorita Blanche de Comminges, e esta é sua mãe, a senhora de Comminges. Estão hospedadas neste hotel, expliquei. Ela é casada? Perguntou a velha senhora sem cerimônia. Não. Trata-se de uma senhorita, respondi o mais respeitosamente que pude, baixando intencionalmente a voz. Ela é alegre? Não entendi a pergunta. A gente não se entendia com ela? Ela sabe falar russo? Em Moscou, de Grier estrupiava algumas palavras. Expliquei que a senhorita de Comminges jamais havia estado na Rússia. Bonjour, disse a vovó bruscamente, dirigindo-se sem qualquer preâmbulo à senhorita Blanche. Bonjour, madame, fez a senhorita Blanche, mergulhando numa reverência cerimoniosa e estudada e deixando ver, sob a capa de uma extrema polidez, pela expressão de seu rosto e de sua pessoa, seu espanto com uma questão e uma conduta tão estranhas. Oh, ela baixa os olhos, ela dissimula. Vê-se de imediato que pássaro pegamos, uma atriz ou algo deste gênero. Estou hospedada neste hotel, no andar de baixo, disse ela, voltando-se bruscamente para o general. Vamos ser vizinhos. Isso lhe deixa contente ou não? Oh, minha tia, creia em meus sinceros sentimentos de satisfação, respondeu o general. Ele já havia se recuperado um pouco e, como, quando precisava, sabia encontrar os termos graves que convinham, se pôs a perorar. Ficamos tão alarmados, tão chocados pelas notícias a respeito da sua indisposição. Recebíamos telegramas tão desesperados e, súbito... Tu mentes, interrompeu de imediato a vovó. Mas como? Interrompeu-a por sua vez o general, subindo o tom e fazendo de conta que não havia entendido. Como se decidiu por uma viagem destas? Convenhamos, na sua idade e neste estado de saúde, tudo isso é tão inesperado que nosso espanto é compreensível. Mas eu estou tão contente. Vamos todos nos esforçar. Aqui
Ele se pôs a sorrir com uma expressão de alegria estudada, para tornar a sua estada aqui o mais agradável possível. Vamos lá, chega. Deixe de tagarelices inúteis. Estás dizendo bobagens, como é teu costume. Eu mesma escolherei como passar meu tempo. Aliás, não sou vingativa. Tu me perguntas como decidi empreender esta viagem? Da maneira mais simples. O que lhes causa tanto espanto? Bom dia, Prascovia. Que fazes aqui? Bom dia, vovó, disse Paulina, aproximando-se. Há muito tempo que está viajando? Enfim, uma pergunta inteligente depois de todos esses oh e esses ahs. Pois bem, eu estava na cama há uma eternidade e tentava me curar. Então, despachei todos os médicos e chamei o sacristão de São Nicolau. Ele já curou uma senhora da mesma doença com um pó de feno. A mim ele também curou. Em 2 dias, transpirei por todos os poros e me levantei. Então, os meus alemães se reuniram novamente, colocaram seus óculos e decidiram. Se for fazer um tratamento de água no estrangeiro, a obstrução desaparecerá por completo. Por que não, pensei. Os chatos começaram a berrar. É uma loucura ir até lá. Vamos então. Em 24 horas, minha bagagem estava arrumada e, na semana passada, peguei uma camareira e Potapitch, depois Fedor, a quem mandei voltar a Berlim, pois vi que não tinha necessidade dele e bem que eu poderia ter viajado sozinha. Reservei um compartimento especial. Há carregadores em todas as estações que por 20 copeques levam você aonde quiser. Vocês têm um belo apartamento, concluiu, olhando em volta. Onde arrumas dinheiro, meu caro? Hipotecaste tudo, se não me engano. A este francesinho, por exemplo, deves uma pilha de dinheiro. Sei de tudo. Não te melindres. Minha tia, começou o general inteiramente confuso. Estou surpreso. Me parece que posso, sem a tutela de ninguém, de resto... Minhas despesas não ultrapassam meus recursos, e aqui nós... Não excedem teus recursos? Tu és audacioso mesmo. Então, deves ter esfolado teus filhos de últimos centavos. Tu, o tutor deles. Depois dessas palavras, retomou o general indignado, não sei... Não sabes o quê? Suponho que não saias de perto da roleta. Tu estás na miséria. O general ficou tão aterrado que quase sufocou sob o impacto da emoção. Na roleta? Eu? Um homem de meu gabarito? Pense melhor, minha tia. A senhora não está ainda refeita. Mentira. Tudo isso é mentira. Aposto que não consegues te desgrudar da roleta. Está delirando. Irei hoje mesmo ver o que é esta tal roleta. Prascovia, me diga o que há para se ver aqui. Alexis Ivanovitch me levará. Tu, Potapitch, anotes a lista dos lugares a visitar. O que há para se ver aqui? Repetiu ela, virando-se para Paulina. Nas redondezas temos as ruínas de um castelo. Depois, o Schlangenberg. O que é esse tal de Schlangenberg? Um bosque? Não, é uma montanha. Lá existe um point. Que point é essa? O lugar mais elevado da montanha. Lá existe uma sebe. A vista é incomparável. Será que preciso levar minha cadeira até lá em cima? Isso é possível? Pode-se encontrar carregadores, respondi. Neste momento, Fédocia, a criada, veio saudar a vovó, trazendo as crianças do general. Ah, nada de beijação. Não gosto de beijos e abraços de crianças. São muito ramelentos. Como te sentes aqui, Fédocia? Aqui estamos muito bem, minha cara senhora Antonina Vassilievna, respondeu Fédocia. E a senhora? Como vão as coisas, minha cara? Nós nos preocupamos muito com a senhora. Sei disso. Tu, ao menos, és uma alma simples. Todas estas pessoas são seus convidados? Perguntou, dirigindo-se novamente a Paulina. Quem é esse magricela de óculos? O príncipe Nilski, vovó, lhe disse Paulina em voz baixa. Ah, um russo!
Eu que pensava que ele não o entendia. Não deve ter ouvido. Já vi Mr. Astley, mas ei-lo aqui novamente, fez a vovó ao percebê-lo. Bom dia, disse ela a queima-roupa. Mr. Astley inclinou-se sem dizer palavra. Vamos. O que vai me dizer de agradável? Diga alguma coisa. Traduza para ele, Paulina. Paulina traduziu. Eu diria que a observo com grande prazer e que estou feliz que esteja com boa saúde, respondeu Mr. Astley, num tom sério, mas com extrema solicitude. Suas palavras foram traduzidas para a vovó e elas foram visivelmente de seu agrado. Como estes ingleses têm resposta para tudo, fez ela. Não sei porquê, sempre amei os ingleses. Não há comparação possível com os franceses. Venha me ver, disse ela a Mr. Astley. Procurarei não entediá-lo muito. Traduza isso para ele e lhe diga que estou hospedada aqui no primeiro andar. No primeiro andar, entendeu? Embaixo, embaixo, repetiu ela a Mr. Astley, mostrando-lhe o assoalho com o dedo. Mr. Astley ficou embevecido com o convite. A velha senhora mediu Paulina de alto a baixo com um olhar atento e satisfeito. Eu te amaria muito, Prascovia, lhe disse bruscamente. Tu és uma jovem boa, a melhor de todo este grupo. Mas tu tens um caráter daqueles. Eu também, aliás. Dê uma volta, só um pouco. Não são falsos esses cabelos aí, não é? Não, vovó, são meus. Felizmente, tenho horror dessa moda estúpida. Tu és tão bela. Eu me apaixonaria por ti caso fosse um jovem. Por que não te casas? Bom, preciso ir. Quero passear. Depois de tanto tempo dentro de um trem... E então, continuas amuado? Perguntou ao general. Por favor, minha tia, pare com isso, retomou o general, recuperando a serenidade. Compreendo que, na sua idade... Cette vieille est tombée en enfance. Nota de rodapé. Esta velha está caduca. Desgriers murmurou para mim. Quero ver tudo por aqui. Tu me cedes Alexis Ivanovitch? A vovó perguntou ao general. Oh, tanto quanto quiser, mas eu mesmo e Paulina e o Sr. Desgriers, para qualquer um de nós seria um prazer acompanhá-la. Um prazer? Tu me fazes rir, meu caro. Aliás, não te darei dinheiro, acrescentou subitamente dirigindo-se ao general. Leve-me ao meu apartamento. Vou dar uma olhada nele e depois andaremos por toda a parte. Vamos. A vovó foi erguida novamente e todos descemos a escadaria em procissão atrás da sua cadeira. O general andava como se estivesse aturdido por um golpe de cacetete. Desgriers pensava. A senhorita Blanche quis de início ficar, mas acabou nos seguindo. O príncipe vinha em seus calcanhares. No apartamento do general só ficaram o alemão,